Nada. E aí, gente, eu só queria fazer uma pergunta primeiro. Alguém já escutou esse termo, já ouviu falar, já teve contato com esse termo antes, ou é a primeira vez que está ouvindo falar sobre isso? Só para a gente ter uma noção até que ponto a gente aprofunda ou não, né? Primeira vez que eu escuto. Tá. O Daniel já ouviu na disciplina, né, Daniel? Você também, né, Edivaldo? Vocês podem ajudar no seminário, né? Já que vocês aprenderam bem na disciplina, ué. Não, eu inclusive, acho que o Edivaldo deveria dar esse suporte aí durante a... O Edivaldo e a Maria, né? Isso. Tem um trio aqui que pode ajudar, ué. Eu vi aqui, justamente... Tô ouvindo. Não, mas assim, coisa para tese, professor, né? Eu vou auxiliar na mediação das perguntas. Eu acho que Maria e Edivaldo poderiam mediar no seminário, no tema aí. Bom, gente, mas é porque esse tema, na verdade, ele é abordado, né, na disciplina de Geoquímica Ambiental, mas a gente não tem tempo de aprofundar, então eu acho que aqui vai ser uma boa oportunidade, até para vocês, né, que fizeram a disciplina, de aprofundar um pouquinho nesse tema, que, como eu falei, eu sou suspeita para falar, eu acho muito interessante. Bom, eu vou colocar uma apresentação para rodar aqui, pessoal. Caso tenha alguma interferência no som, vocês não me escutam, qualquer coisa, podem ligar o microfone e falar, tá? Porque eu não vejo o chat, então podem me interromper qualquer coisa. E no finalzinho a gente abre para perguntas. Tá dando para ver aí? A apresentação? Sim. Beleza. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre esses testes, né, de biossensibilidade para elementos potencialmente tóxicos em solos. Bom, e aí a primeira coisa que eu queria falar é sobre esse conceito de elementos potencialmente tóxicos. Porque não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas ele tem sido muito usado agora ultimamente nos artigos publicados. E esse termo, ele tem sido mais escolhido ao se referir para metais pesados ou para elementos traços, porque ele é um termo mais abrangente, né, quando a gente fala elementos potencialmente tóxicos. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, que é com arsênio, né? O arsênio é um elemento potencialmente tóxico, mas não é um metal, é um metalóide. Então, quando a gente fala metal pesado, né, a gente quer dar aquela ideia de um elemento químico que causa algum efeito tóxico, né? Só que aí a gente já exclui o arsênio, porque o arsênio não é um metal. E aí, quando a gente fala elemento potencialmente tóxico, a gente está incluindo todos aqueles elementos que, dependendo das condições no solo, dependendo das suas concentrações, podem vir a causar efeitos tóxicos. Não que necessariamente vão causar, mas eles têm o potencial de causar efeitos tóxicos. E aí, nesse termo, né, que como eu falei, ele é mais abrangente, eu falo de elementos que não têm função biológica nenhuma, como é o caso do mercúrio, o caso do chumbo, e falo também de micronutrientes, que são aqueles elementos que em pequenas quantidades são essenciais. Mas a gente sabe que em altas concentrações eles podem sim causar efeitos tóxicos, né? Como é o caso do zinco, por exemplo. É um micronutriente, mas em altas concentrações ele causa efeitos tóxicos. Então, não sei se vocês já trabalharam, já pesquisaram metais pesados, né, no Science Direct, por exemplo. Provavelmente vocês já encontraram alguns artigos que, ao invés de falar metais pesados, está usando esse termo, elementos potencialmente tóxicos. E eu, particularmente, eu gosto mais justamente por ser mais abrangente, né, porque a gente consegue entender mais o sentido de se usar esse termo. Porque aí a gente está querendo falar justamente daqueles elementos que podem causar efeitos tóxicos. E aí, como eu falei, inclui micronutrientes, elementos que não têm função biológica nenhuma, aqueles elementos úteis, né, como é o caso do selênio, que não é um nutriente, mas ele tem uma utilidade na produtividade. Então, tudo isso está incluído dentro desse termo. Bom, e aí esses elementos potencialmente tóxicos no solo, né, eles podem entrar em contato com os organismos, com o ser humano, a partir de 3 vias de exposição. A primeira via de exposição é o contato dermal, né, ao você encostar mesmo em um solo contaminado com um elemento potencialmente tóxico. Oi, alguém levantou a mão? Professora, não sei se é seu objetivo, mas a apresentação não está em modo de exibição. Oh, não está aparecendo? Para mim tá. Peraí, então deixa eu... Talvez seja a tela que a senhora está compartilhando. Peraí. Agora foi? Isso, agora está em modo de apresentação, pelo menos para mim. Caso para alguém não esteja, por favor, avisa a gente.
Não, então beleza. É porque eu mudei a forma de compartilhar. Bom, mas aí nós vamos ter 3 vias de exposição a esses elementos potencialmente tóxicos quando eles estão no solo. A primeira via é o contato dermal mesmo, né, ao se encostar nesse solo que está contaminado, que está com altos teores de um elemento potencialmente tóxico. A outra via é a ingestão, né, desse solo contaminado. E aí essa via, ela vai ser particularmente importante para crianças que têm a mania, né, que tem o costume de levar as mãos sujas de poeira, de solo mesmo à boca. Então, isso vai ser mais importante para as crianças, né? Vai ser mais significativo para as crianças. E a gente tem a via de exposição de inalação, né? Quando você inala partículas do solo que estão com altas concentrações de um determinado elemento químico. E aqui, gente, eu não estou querendo falar de contaminação por solo contaminado, quando a gente tem, por exemplo, quando eu ingiro, por exemplo, uma planta que estava sendo cultivada em um solo contaminado. Porque ali a planta absorveu o elemento químico, né, e eu me alimentei da planta contaminada. Então, não estou falando disso. Eu estou falando da contaminação do solo mesmo, das partículas sólidas, né, que aderiram o meu elemento potencialmente tóxico e, portanto, ao entrar em contato comigo, pode vir a causar um efeito tóxico. Tá? Então, aqui a gente está falando de uma contaminação direta mesmo do solo contaminado. Bom, e aí quando a gente tem um solo contaminado, né, com altos teores de um elemento potencialmente tóxico, a gente precisa fazer uma análise de um risco, né, que eu estou tendo ao entrar em contato com esse solo contaminado. E aí, hoje em dia, como é feita essa análise de risco? Existem alguns órgãos ambientais, né, que estudam toda essa questão de análise de risco, e eles têm tabelado valores de dose de referência. E o que é essa dose de referência? É uma dose desse elemento potencialmente tóxico, e aí eu posso falar de chumbo, de mercúrio, zinco, manganês, de todos esses elementos inorgânicos, né? E essa dose de referência vai ser uma dose que, mesmo se eu administrar essa dose, ou seja, se eu entrar em contato com essa dose diariamente, durante toda a minha vida, ela não vai me causar um mal, ela não vai me causar efeitos tóxicos. Então, é uma dose de segurança, né, que a gente fala, que é uma dose que mesmo se eu ter contato com o solo, né, dentro dessa dose, ele não vai me causar nenhum efeito mal, nenhum efeito tóxico. E aí, a gente tem esses valores tabelados pelos órgãos ambientais. E aí, o que a gente faz para perceber se esse contato com o solo contaminado vai nos causar algum efeito tóxico? A gente faz o cálculo, então, da nossa dose de exposição, né? Essa dose aqui, através dessa equação. E aí, os parâmetros dessa equação são a concentração desse elemento no solo, a taxa de ingestão de solo, e aí essa taxa de ingestão de solo ela vai ser diferente para adultos e para crianças. Porque, como eu falei, as crianças têm o costume, né, de brincar com o solo e levar a mão suja à boca. Então, isso acaba aumentando a taxa de ingestão de solo contaminado para as crianças. Essas três variáveis aqui, o EF, o ED e o AT, são variáveis que indicam a duração e a intensidade de exposição. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma indústria e nessa indústria existe a possibilidade de ter um solo contaminado, ela vai estar exposta a esse solo durante 5 dias na semana, né, porque são os dias que ela trabalha e que ela vai ter contato com o solo, durante 8 horas por dia, que é a sua jornada de trabalho, né, e durante os 35 anos da vida dela, que é o tempo de vida que a pessoa vai estar trabalhando, né. Então, esses fatores são as variáveis, né, que nos indicam o quanto de tempo a pessoa passa sendo exposta a esse contaminante que está no solo. E esse BW aqui seria a massa corporal. E aí vai ser diferente, claro, para crianças e para adultos, né? Para adultos a gente usa tabelado 60 quilos e para crianças a gente usa o valor de 15 quilos. Mas é claro que isso vai depender muito do seu caso, né? Por exemplo, pode ser que você tenha dados mais próximos da sua realidade em um solo contaminado, né? Você já tenha dados do peso corporal médio ali das pessoas que estão sendo expostas a esse solo. Então, você pode substituir esse BW por um dado que seja mais fiel à sua avaliação, né? E aí, pessoal, essa equação, né, ela vai ser usada para análise de risco do solo ingerido. E vai ser a mesma coisa para o solo inalado. Só que aí a taxa de inalação é um pouquinho diferente. Então, aí, ao invés de eu ter esse INGR aqui, né, que seria a taxa de ingestão,
e eu teria a taxa de inalação. Então, a equação é a mesma, a única coisa que vai mudar é a taxa de inalação do solo. Só que aí, para o contato dermal, essa equação ela muda um pouquinho, porque aí eu vou ter mais variáveis para entrar dentro da minha equação, né? Algumas variáveis diferentes. A área de pele sujeita à contaminação, né? E vai ser diferente para adultos e para crianças. O fator de aderência à pele, que também vai variar de adultos para crianças, né? As crianças têm um fator de aderência muito maior, comparado aos adultos, justamente porque tem um contato muito maior com os solos, né? E a gente tem a taxa de absorção dermal, que isso vai ser específico para cada elemento químico, tá? Só que os experimentos, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas os experimentos mostrados, né, para os elementos é mais para arsênio e para cádmio, tá? Essa taxa de absorção dermal é mais, já foram feitos mais, né, para arsênio e para cádmio. Bom, e aí, por que a área de pele sujeita à contaminação, né, ela vai ser considerada aqui? Porque a pele é o nosso maior órgão, né, então ele fica muito exposto à absorção dermal. Ele fica muito exposto à absorção do solo contaminado, né? Então, a gente tem que considerar, assim, a área de pele que está exposta ao solo contaminado. É diferente do risco de ingestão e do risco de inalação, que a gente não considera a área da boca, por exemplo, né? A gente só consideraria a área da pele. Bom, e aí muda um pouquinho quando a gente tem os elementos carcinogênicos, né? Como é o caso do arsênio. Porque nesse caso o risco é ainda maior, né? A gente tem o risco de desenvolver câncer devido à exposição a esse solo contaminado. E aí o que vai mudar nesse caso vai ser a multiplicação dessa equação por um fator slope, que é esse daqui. Então, já é tabelado também, os órgãos ambientais já têm tudo isso tabelado. Então, a gente só multiplica todos os riscos, né, de ingestão, de contato dermal e de inalação por esse fator slope, e é típico para cada elemento químico também. Cada elemento químico carcinogênico tem o seu fator de slope para ser multiplicado aqui. E aí é claro que quando a gente tem vias ocorrendo ao mesmo tempo, né, ou seja, eu tenho o risco de ingerir, de inalar e de ter contato dermal com o meu solo contaminado, eu vou somar todos esses meus riscos, né? Eles vão se somando a partir do momento que eu tenho mais de uma via de exposição. E que geralmente é o que ocorre, né? É muito difícil eu ter contato com o solo e restringir esse contato apenas o contato dermal. Porque pode ser que eu esteja inalando também essas partículas de solo contaminadas, né? Então, o geral, o que ocorre é essa avaliação das 3 vias em conjunto. Bom, e aí a gente entra numa famosa discussão, né, quando a gente fala de solos contaminados, que é, será que eu devo usar avaliação de teores totais ou será que eu devo usar avaliação de teores biodisponíveis? Porque aqui, se a gente for parar para olhar nessa equação, né, a gente usa a concentração do elemento total no solo, não é isso? Só que a gente sabe que a concentração total do meu elemento químico no solo nem sempre é a concentração que vai causar efeito tóxico. Por quê? A concentração do elemento químico que causará efeito tóxico é a concentração biodisponível. Ou seja, é aquela concentração que ela tem a capacidade de ser solubilizada e o organismo tem a capacidade de absorver. Porque o efeito tóxico só vai ocorrer depois da absorção desse elemento químico, né? E a gente sabe que tem algumas espécies de elementos químicos que são muito estáveis e que são pouco biodisponíveis. É o caso, por exemplo, de sulfetos, né? Sulfetos são minerais muito estáveis em condições redutoras. Então, a gente tem sulfetos de arsênio. Arsênio a gente sabe que é um elemento muito tóxico, mas quando ele está no formato de arsênio, no formato de sulfeto, em condições redutoras, ele está estável e a biodisponibilidade dele é muito baixa. Então, o efeito tóxico real dele vai ser baixo, porque a minha capacidade de absorção vai ser baixa. Ele está muito estável ali no meu mineral. Então, isso vai ocorrer com vários elementos químicos, né? Essa diferença de biodisponibilidade e de teor total. Então, a gente tem essa discussão, né? Ah, será que vale a pena a gente usar o teor total? Será que vale a pena a gente usar o teor biodisponível, né? Então, existe essa discussão grande aí dentro da área de geoquímica de superfície, né? Da área de solos contaminados. E não se tem um consenso ainda. Porque a gente tem desvantagem de avaliar os teores totais e a gente tem desvantagem de avaliar os teores biodisponíveis, né? O que vale é a gente identificar o que vai ser melhor para cada situação. Bom,
E aí, por isso, né, por conta dessa discussão mesmo de se usar os teores biodisponíveis, tem-se uma proposta de que, para análise de risco de solos contaminados, se insira mais uma variável, que é justamente a biodisponibilidade relativa desse elemento químico. Ou seja, a gente multiplicaria a concentração desse elemento por uma porcentagem, sendo que essa porcentagem significaria o quanto biodisponível aquele meu elemento químico está. Então, aí eu teria uma aproximação mais real, né, do que está ocorrendo lá no campo, do que está ocorrendo no solo mesmo. Só que aí a gente cai no problema, né, porque a biodisponibilidade, ela pode ser alterada por alguns fatores, né. A biodisponibilidade, ela pode ser alterada pelo pH, ela pode ser alterada pela quantidade de matéria orgânica, pela quantidade de argila. Então, pode ser que a biodisponibilidade, ela é mais dinâmica do que o teor total, né. O teor total, eu sabendo quanto eu tenho ali daquele meu elemento químico, eu sei que não vai passar desse valor, né? Agora, se eu estou avaliando apenas o teor biodisponível, pode ser que esse teor biodisponível aumente a partir de alguns processos que ocorrem no solo. Então, esse é o, digamos assim, é o pé atrás que as pessoas têm, né, com o uso da biodisponibilidade, ao invés de se usar os teores totais no solo, de elementos, né, potencialmente tóxicos no solo. E aí a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso depois. Bom, e aí quando a gente fala, né, de solos contaminados, a gente está falando bastante disso, né, mas aí vocês devem estar me perguntando, mas quanto que é um solo contaminado, né? Como que eu posso falar, até que ponto, né, posso falar que um solo está contaminado ou não? E aí a gente tem a nossa lista de valores orientadores para solos e água subterrânea, né? E essa lista de valores orientadores é justamente concentrações que vão nos servir como guias para nos orientar quanto ao nível de contaminação do nosso solo e da nossa água subterrânea também. Nós temos valores nacionais, né, que são estabelecidos pelo CONAMA, pela resolução CONAMA, e nós temos valores estaduais, que é estabelecido pela deliberação normativa da COPAM. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar lá no site da FEAM, valores orientadores para solos no estado de Minas Gerais. E aí vocês vão encontrar essa tabela que está aqui, só que completa. E aí vocês vão ver, né, quais são as concentrações máximas que podem ser encontradas nos solos com os elementos químicos inorgânicos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os valores de referência de qualidade, que seria aquela concentração que normalmente se encontra nos solos, sem interferência antrópica. Aqui nós vamos ter os valores de prevenção, e aí esse valor de prevenção, ele vai estar muito associado com a biodisponibilidade do elemento. Por quê? Porque o valor de prevenção é o valor que, acima dessa concentração, a gente já começa a ter comprometimento das funções no solo. Ou seja, eu já começo a perceber efeitos tóxicos em alguns organismos, já começo a perceber que é tóxico causado por esse elemento químico. Então, ela é diretamente relacionada com a biodisponibilidade desse elemento. E a gente tem ainda os valores de investigação, né, que aí a gente ainda subdivide ele em agrícola, valor de investigação agrícola, valor de investigação residencial e industrial, devido às diferentes exposições que se tem, né? Quando a gente tem um solo contaminado em uma área agrícola, o risco é muito maior, então o valor, ele é bem menor, o limite, né, que se tem para esse valor vai ser bem menor, enquanto que uma área industrial com solos contaminados, o limite é um pouquinho maior, porque a exposição não é tão direta, né? Agora, uma exposição agrícola, ela é muito mais direta, podendo contaminar os produtos, né, que são cultivados ali, a pessoa tem muito mais contato próximo do solo, né, do que uma exposição industrial, por exemplo. Bom, e aí, como eu falei, né, a gente tem essa discussão dos teores biodisponíveis e dos teores totais. E quem defende muito os teores totais é justamente por conta do princípio da precaução. Por quê? Porque se sabe que os teores biodisponíveis, como eu falei, eles são mais dinâmicos, né? Eles podem sofrer alterações mais fáceis que os teores totais. Então, se a gente usa os teores totais como regulamentação, né, como teor máximo, a gente já entende que a gente está garantindo que qualquer efeito tóxico que estiver ocorrendo ali vai ocorrer dentro daquele valor, né, daquele teor total do elemento químico. E como eu falei, esses teores biodisponíveis podem variar com pH, com potencial redox, com matéria orgânica e vários outros fatores também.
Bom, e aí quando a gente fala de teor biodisponível, né, de um elemento químico, a gente pode subdividir esse conceito em dois aspectos, né? O primeiro é quando a gente avalia o teor biodisponível em planta. E o segundo é quando a gente avalia o teor biodisponível em seres humanos e animais. E por que vai ser diferente essas duas perspectivas, né? Quando a gente fala de teor biodisponível em planta, extratora da planta. Então, a gente pode usar o MELIC, que a gente pode usar o BTPA, né? Que são soluções que simulam o quanto a planta conseguiria absorver lá no solo. É isso? Então, isso seria o teor biodisponível daquele elemento químico no solo. E a gente também pode fazer com que a gente deixe a planta crescendo lá nesse solo contaminado, né? A planta vai absorver esse elemento químico e depois a gente faz a digestão desse material vegetal, porque aí a gente vai saber realmente o que a planta conseguiu absorver. E o que ela conseguiu absorver é o teor biodisponível, né? Só que, para a gente fazer esse tipo de metodologia, a gente precisa esperar a planta crescer, né? A gente precisa esperar a planta entrar em contato com esses fatores e com relação à capacidade de absorção mesmo das plantas. Só que aí muda um pouquinho a história quando a gente fala de seres humanos e animais. Porque o teor biodisponível em seres humanos e animais, ele vai ser o teor que é absorvido pelo estômago e que atinge o sistema circulatório. Ou seja, complicou um pouquinho aí, né? Como que a gente avaliaria o teor de um elemento químico que é absorvido pelo estômago e atinge o sistema circulatório? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse teor biodisponível em seres humanos. Como que a gente faria, então, essa avaliação? Primeiro, a gente precisa usar animais para que esses animais entrem em contato com esse solo contaminado. E depois desse contato, né, durante um período de tempo, a gente faria uma avaliação da urina desses animais, do sangue desses animais, dos pelos desses animais, para perceber o quanto daquele elemento químico chegou nessas amostras, né, no sangue, na urina. Porque aí a gente tem certeza que o organismo absorveu essa quantidade, né? Porque rodou ali todo o organismo do animal e foi excretado depois. Então, a gente sabe que ele foi absorvido. Ou seja, é o teor biodisponível mesmo, né? Só que tem um pequenininho problema, né? Que é justamente esse experimento com animais. Eu não sei quem já trabalhou com isso, se alguém trabalhou com isso, mas são experimentos muito de ética mesmo envolvida, né? Vamos pensar o seguinte, a gente está pegando um solo contaminado e fazendo com que o animal entre em contato, né, forçadamente com esse solo contaminado. Por quê? Para a gente ter um experimento que envolva animais, a gente precisa saber um mínimo ali de biologia animal, de fisiologia. Então, são Isabela. conceitos que a gente não tem, né? São conceitos que, para ser. Professora Isabela. Tá travando bastante sua apresentação, sua fala tá cortando muito. Cara, que eu caí de inglês. Parei, não sei se ela voltou. Voltei? Tá, onde que eu parei? Então, agora que eu vi que tinha mensagem aqui falando que estava travando. Os seus últimos minutos de fala começou a travar com bem frequente. Eu acho que começar nessa parte de teste em animais e tal. Isso, beleza, isso. Então, tá compartilhando aí já? Agora sim. Tá.
Bom, então, para a gente avaliar o teor biodisponível, né, em humanos, a gente faz um experimento com animais, né, o que geralmente se faz mesmo, né, quando a gente quer ver um efeito de alguma coisa em humanos, se faz em animais que tenha um organismo parecido, né. Para esses tipos de experimentos podem ser usados porcos, ratos, só que é um tipo de experimento muito complexo, que a gente precisa de uma infraestrutura muito completa, muita burocracia envolvida, né, com esse tipo de experimentos de animais, e tem toda uma questão ética envolvida também, porque, olha só, a gente vai ter um solo contaminado, né, que a gente quer ver qual é o teor biodisponível de um elemento químico nesse solo, então, para isso, a gente vai forçar o contato de um animal com esse solo contaminado, né, a gente vai forçar um efeito tóxico nesse animal. Então, tem toda uma questão de ética, né, envolvida que faz a gente pensar várias vezes antes de aceitar fazer um tipo de experimento desse, né? E sem contar que não são experimentos que atraem o tipo de estudante que está dentro de um departamento de ciência do solo, né? Provavelmente, vocês não vão encontrar um experimento de animais aqui agora, se vocês forem lá no departamento de ciência do solo, né? Porque é um tipo de experimento que, para você conseguir fazer, né, para que você consiga desenvolver, você tem que ter um pouquinho de conceitos de biologia animal, você tem que ter um pouquinho de conceito de fisiologia animal, que a gente não tem, né? As nossas graduações não são compatíveis com esse tipo de conhecimento, né? Então, não são tipos de experimentos que agradem os alunos que estão, né, nos departamentos de ciência do solo, né? Então, a gente já pode descartar, né? Então, se a gente tem um solo contaminado e a gente quer avaliar esse teor biodisponível, a gente já tem que pensar 2 vezes como a gente pode fazer. E isso, pessoal, pensando que a gente está falando de teor biodisponível para os humanos, né? Para as plantas, a gente já viu que a gente pode fazer com a solução extratora. Mas, para os humanos, o negócio é um pouquinho diferente. E vamos imaginar, então, que a gente não consiga fazer esse experimento com animais. Então, o que a gente poderia fazer? A gente faz, então, o teor bioacessível em humanos. E aí, o que seria esse teor bioacessível? Esse teor bioacessível vai ser aquele teor que vai conseguir, né? A gente consegue fazer esse tipo de experimento como se fosse uma solução extratora mesmo com o solo. Então, vai ser a mesma coisa daquela avaliação de biodisponibilidade nas plantas, só que aqui a gente vai usar uma solução extratora um pouquinho diferente, porque ela vai simular o estômago humano. Então, aí a gente vai ter o teor bioacessível. Com essa solução que simula o estômago, e aí a gente consegue, então, perceber qual é a concentração acessível desse elemento químico. Bom, e aí as variáveis, né, que vão atuar na biodiversidade para os animais ou para os humanos. Por exemplo, quando a gente tem aqui um solo, né, nesse primeiro exemplo, na figurinha da esquerda, se a gente tem um solo com concentrações iguais de cádmio e chumbo, se a gente for avaliar a concentração de cádmio e chumbo na planta, a gente vai perceber que, mesmo o solo tendo concentrações iguais, a planta vai absorver concentrações diferentes de cádmio e chumbo. Por quê? Porque a gente tem uma especificidade do próprio elemento químico. O chumbo é um elemento muito pesado, muito pouco móvel na planta, né, na parte aérea. Geralmente, o chumbo vai ficar acumulado aqui na raiz mesmo. E o cádmio não. O cádmio consegue ser translocado um pouquinho mais. Então, a gente tem uma especificidade do elemento químico, e isso ocorre também para os testes de bioacessibilidade, tá? A gente também tem essas especificidades de elementos químicos. E isso ocorre também quando a gente tem, por exemplo, 2 solos, né, um solo A e um solo B, com concentrações iguais de chumbo, só que quando a gente vai testar a biodisponibilidade no ser humano, a gente percebe que a pessoa que teve contato com o solo A tem um teor biodisponível muito menor comparado a uma pessoa que teve contato com o solo B. Por que isso? Porque nós temos solos diferentes. Então, o solo A, ele provavelmente tem um teor de argila maior, que consegue segurar mais esse elemento químico. Ele pode ter mais matéria orgânica e consegue segurar mais esse elemento químico também. Valores de pH que conseguem segurar mais esse elemento químico aderido à partícula sólida.
e faz com que o teor biodisponível seja menor comparado ao outro tipo de solo, que seja mais arenoso, que tenha menos teor de argila. E, então, a biodisponibilidade também vai ser alterada pelas características do solo. Outra coisa que vão afetar a biodisponibilidade, outras coisas, né, que vão afetar a biodisponibilidade e bioacessibilidade são as fases minerais diferentes no solo, né? Como eu falei, os sulfetos são fases mais estáveis. Como são fases mais estáveis, a biodisponibilidade e bioacessibilidade Por quê? Porque ela vai segurar, vai reter menos os elementos químicos. Então, a biodisponibilidade vai ser menor. A presença de óxido de ferro, de alumínio, de manganês, né? Com o aumento dos teores dessas partículas, a gente tem uma baixa biodisponibilidade. São a gente tem um grão mineral aqui que está contaminado, né? Que tem o elemento químico contaminado, mas está revestido por quartzo, a biodisponibilidade vai ser muito baixa, né? Porque o quartzo vai tornar esse elemento químico muito pouco biodisponível. Então, todos esses fatores vão influenciar na nossa avaliação de biodisponibilidade e bio. Professora Isabela, só que, como eu falei, travou agora no final. Professora Isabela? A solução no estômago e a solução no intestino, a gente vai simular os fluidos pulmonares. Nada mais é do que... Gente, está caindo aí para vocês? Travou. Agora, no final do último slide, para esse início agora, que você falou sobre bioacessibilidade oral, a gente não entendeu nada. Ah, tá. Vamos falando aí que eu paro, gente. Deixa eu tentar mudar a minha internet. Espera aí só um pouquinho. Certo, certo. Travou aí de novo? Está travado, pelo menos o vídeo para mim aparece travado. O áudio parece que está ok. Pode continuar? Tenta, por favor, passar o slide, porque para mim a tela está travado. Não sei se para alguém mais está. Igual, Daniel, tudo travado. A tela para mim aparece com uma pergunta do PowerPoint, se você quer salvar. Não, peraí, eu vou tentar de novo. Peraí. Aqui também tá assim, tá travado. Eu vou rotear a internet aqui, peraí, vamos ver se tá. Aproveitando, então, que ela está trocando que a professora Isabela está trocando a internet, eu vou mandar aqui no chat um link que acabei de mandar, que é a planilha de controle da frequência. A gente ainda não...
Conseguiu, professora? Oi, estão me escutando? Sim. Oi, estão me escutando agora? Sim, conseguimos ouvir. Tá. Vou voltar lá então. Tá, eu mudei a internet aqui, vamos ver se agora ela fica. Tá me escutando tranquilo ou tá travando ainda? Para mim, tô conseguindo ouvir. E a tela está apresentando agora. Tá. Tá, né? Não, beleza. Então, qualquer coisa, vocês dão um grito aí para eu saber Ok. se travou de novo. Mas eu mudei a internet, vamos ver se agora vai. Bom, então, a biossensibilidade oral, gente, então a gente vai fazer uma extração, na verdade, né, desse solo com uma solução que simule o estômago e que simule o intestino. Porque nós temos fluidos, né, nos nossos estômagos e nossos intestinos, então, por isso, a gente simularia isso com essa biossensibilidade oral. A biossensibilidade pulmonar, ao invés de simular os fluidos estomacais e intestinais, nós simularíamos os fluidos pulmonares. E a biossensibilidade dermal seria, então, uma simulação do suor, né, a pele, né, em contato com o solo contaminado, o que nós teríamos ali para biodisponibilizar esse elemento químico é o suor, né, então a gente simularia o suor nesse caso. Bom, e a hipótese, né, de se usar esses testes de biossensibilidade, de biodisponibilidade, é porque o pH do estômago humano, um exemplo, tá, gente? O pH do estômago humano é 1,3. Além desse pH tão diferente, né, a gente tem presença de enzimas e outras substâncias que ajudam na digestão. Ou seja, a gente tem um ambiente totalmente diferente do solo lá em campo. Então, será que o complexo formado com o colóide do solo e o elemento químico, ele continua estável nessas condições? É essa a hipótese que nos faz ir atrás dos testes de biossensibilidade, né, para a gente perceber o quanto desse elemento químico seria liberado ao entrar em contato com o nosso corpo, né? Bom, e aí eu trouxe alguns testes de biossensibilidade que são usados, né, de biossensibilidade oral, tá? E são principalmente esses 4 testes que são usados. Primeiro, esse PBET, o IVG, que é o in vitro gastrointestinal, o BM e o SBET. Aí eu vou falar rapidamente sobre eles. Bom, primeiramente, todos vão funcionar dessa forma. A gente vai ter um tubo Falcon, né, que a gente vai pegar uma amostra de solo. Vamos colocar, então, uma solução extratora aqui, que vai simular os fluidos estomacais e os fluidos intestinais. Vamos colocar agitando a temperatura de 37 graus. E por que 37 graus? Porque é, em geral, a média da nossa temperatura corporal, né? Para realmente ver o quanto daquele elemento químico seria liberado em contato com o nosso corpo. E a gente sabe que de 37 graus para 25 graus, por exemplo, que seria a temperatura da superfície ali, né? A gente teria aí um gradiente de 12 graus, de 12 graus, que poderia influenciar na liberação desse elemento químico, né? Então, portanto, esses testes são todos feitos a 37 graus. Depois da agitação, né, de colocar em contato essa solução com o solo, é feita a centrifugação desse tubo Falco. Então, gente, vocês estão vendo que é a mesma coisa de uma extração, né? E aí se analisa a concentração do elemento que está nessa solução, ou seja, o quanto foi liberado para a solução. E aí, lembrando que esses teores biosensíveis, gente, eles vão ser sempre mostrados em porcentagem, porque eles vão indicar o quanto da concentração total é biosensível, tá? Então, ele vai sempre ser dado em porcentagem. Bom, esse primeiro teste que a gente tem é o PBAT. Ele é muito usado para vários elementos químicos. E como que ele funcionaria? Ele funciona com 2 fases. Uma vai simular o estômago e a outra vai simular o intestino. Ah, por que eu tenho que simular o estômago e o intestino? Primeiro, porque eles têm pHs muito diferentes. E a gente sabe que o pH influencia muito na disponibilidade do elemento químico. Então, o estômago, ele tem um pH bem ácido, né? E o intestino já tem um pH mais neutro. Então, a gente faz uma solução mais ácida, com pH 1,8, e outra solução com pH mais neutro, para poder simular esses 2 ambientes. Além disso, a gente adiciona algumas substâncias orgânicas que estão presentes no nosso estômago para simular cada vez mais próximo do que ocorre na realidade, né?
O IVG é um outro teste de bioacessibilidade muito parecido com esse PBET, e é a mesma coisa, são duas fases. Uma fase mais ácida, que simula o estômago, e uma fase menos ácida, né? Porque continua sendo ácida, mas é uma fase menos ácida que simula o intestino. E aí, para isso, né, usa-se algumas substâncias orgânicas que são vendidas como se fosse reagente mesmo, reagente laboratório. São substâncias orgânicas que simulam o mais próximo que a gente tem do que ocorre realmente no estômago, né? A gente usa aqui extrato de bilirruina, pancreatina, tudo isso é usado nessas soluções, né? O outro tipo de teste é esse UBM, e aí esse teste ele tem um diferencial que ele tem uma terceira fase. E essa terceira fase é a fase bucal, porque ela vai simular, primeiro de tudo, a saliva. Porque a saliva, ela tem características que podem influenciar na mobilização dos elementos químicos, né? Então, primeiro faria uma extração com essa fase bucal, depois com a fase gástrica e depois com a fase intestinal. E a fase gástrica e a fase intestinal são bem parecidas com as outras. O conceito é bem parecido, é sempre um pH mais ácido e um pH menos ácido. E aí a gente tem um outro tipo de teste, que é esse SBET. E por que esse teste ele tem um diferencial que coloca ele lá na frente quando a gente vai escolher um método de bioacessibilidade, que ele tem uma extração única. Ou seja, é só uma extração, não tem duas fases como as outras metodologias. E por que ele só tem uma fase? Porque depois de vários estudos, né, depois de fazer várias vezes essas outras metodologias, os pesquisadores começaram a perceber que a fase intestinal, ela quase não libera elemento químico. Por quê? Porque ela é pouco ácida, né? O pH da solução que simula o estômago, ela é muito ácida, é 1,8, 1,5. Então, nesse valor de pH, a maioria, todos, não diria todos, né? Mas 99% dos elementos químicos já são liberados. Então, não tem necessidade de se avaliar uma fase intestinal, sendo que a maioria dos elementos químicos é liberado nessa faixa de pH mais ácido. Então, essa metodologia, esse SBET, justamente propõe que seja feita um teste de bioacessibilidade com uma fase única, simulando o estômago humano. E aí, novamente, com a temperatura corporal, né? Todos os outros, pessoal, são todos usados a temperatura corporal durante as extrações. Bom, só que aí esses testes de bioacessibilidade, gente, alguns estudos já foram feitos validações com testes de biodisponibilidade. Então, como é feito isso? É feito um teste com os animais, né, ou seja, o teste de biodisponibilidade mesmo, e aí tem toda aquela questão ética envolvida, né, passa por toda a infraestrutura que é necessária, todas as complicações inerentes a esse tipo de experimento, e é feito, então, esse tipo de experimento, o solo contaminado entra em contato com os animais, e aí pode ser rato, pode ser porco, e tenta-se correlacionar esse estudo de biodisponibilidade com a extração de bioacessibilidade. E aí já se encontraram muitos resultados positivos, muitos resultados bons para todas as quatro metodologias, tá? Só que vocês vão reparar aqui, a maioria dos elementos químicos estudados para teste de bioacessibilidade é chumbo, arsênio e cádmio, tá? Esses 3 elementos químicos são os mais, como é que eu vou dizer, mais problemáticos, digamos assim. Então, são os mais estudados mesmo quando a gente fala de teste de bioacessibilidade. E aí, para esses elementos, né, alguns, por exemplo, o PBET, ele só foi validado para chumbo. O IVG só foi validado para arsênio, né? Isso enquanto eu consegui encontrar, viu, pessoal? Pode ser que algum artigo fez, mas aí eu não consegui encontrar. Então, por exemplo, se eu usar o IVG para chumbo, eu posso usar, mas ele não foi validado ainda para chumbo, tá? Então, a gente tem essas limitações de validações, né? O SBET, por exemplo, que é aquele mais simples, né, de fase única, ele só foi validado para chumbo. E aí aqui, pessoal, esse artigo, até bem recente, ele fez uma revisão sobre os métodos de bioacessibilidade que foram usados. E aqui em laranja tem o número de artigos, o número total de artigos, né, que usaram esse método. Então, esse método aqui, ó, que é nada mais, nada menos que o SBET, eles só mudaram a sigla aqui, ó, é o SBET, que é aquela extração de fase única. É a que mais tem se usado, justamente por conta da simplicidade, por conta da facilidade de se fazer um teste de acessibilidade com uma fase só, né? Então, ele realmente está saindo na frente por isso.
Bom, já para testar, né, a bioacessibilidade pulmonar, nós temos duas soluções diferentes. Então, duas metodologias diferentes. Uma é a solução de Gumbel, tem um pH mais básico, pH de 7,3, e a outra usa o fluido artificialmente lisossomal, que é o ALF, que é um pH mais ácido, né, de 4,5. E qual que é a diferença dessas duas soluções? Bom, a primeira solução, solução de Gumbel, é justamente os fluidos pulmonares mesmo que estão presentes lá no nosso pulmão e que a partícula, ao ser inalada, entra em contato com ele, tá? Seria essa solução de Gumbel. Esse fluido artificialmente lisossomal, ele tenta simular uma outra etapa de inalação, que é o seguinte: assim que a gente inala, né, uma partícula de solo ou qualquer outro tipo de partícula que vá causar algum mal para o pulmão, né? O pulmão tem algumas células, alguns mecanismos de defesa, e uma delas é uma célula que se chama macrófago. Isso, macrófago. E aí o macrófago, ele vai ser responsável por encapsular essa partícula, e aí nesse encapsulamento, ele protege o pulmão de ser afetado por essa partícula que foi inalada. Então, nesse momento em que o macrófago encapsula essa partícula que foi inalada, a gente já tem uma outra dinâmica, que é esse fluido artificialmente lisossomal. Então, nesse momento em que o macrófago encapsula, né, a partícula que foi inalada, a gente já tem um pH mais ácido. Então, são diferentes dinâmicas pulmonares, né? Uma é assim que a partícula é inalada, e a outra é a partícula é inalada e então, encapsulada pelos macrófagos dos pulmões. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção, né? A gente tem as duas soluções, né? A solução de Gumbel e a solução ALF. Olha a quantidade de reagentes para se fazer uma solução, né? São vários reagentes orgânicos, inorgânicos. Então, assim, não são soluções tão simples de serem feitas também, né? Por mais que seja uma simplificação dos testes de biodisponibilidade que usariam animais, não é tão simples assim, né? A gente gasta um pouquinho de reagente aí para fazer esse tipo de experimento. Já o teste de bioacessibilidade dermal, como eu falei, ele vai simular o pH e todas as condições do suor humano, né? E aí esse tipo de teste, ele vai ser muito importante para cromo, níquel, chumbo e zinco, porque eles são muito sensíveis à pele, né? E são carcinogênicos. Então, para esses 4 elementos, o teste de bioacessibilidade dermal, ele é mais usado. Mesmo que esse teste de bioacessibilidade dermal para contaminantes inorgânicos não é tão usado, não é tão feito. Ele é muito usado para contaminantes orgânicos, mas não para contaminantes inorgânicos. Está começando a surgir artigos agora para isso. E aí, para a bioacessibilidade dermal, podem ser usadas duas soluções, que é essa EN1811 e NIHS 9610, que também são 2 pHs diferentes. E por que são 2 pHs diferentes, duas soluções diferentes? Porque nós temos 2 glândulas sudoríparas diferentes. Então, uma tenta simular a glândula écrina, que é uma glândula sudorípara com pH de 6,5, e a outra vai simular a glândula apócrina, que é uma outra glândula sudorípara que tem um pH mais ácido. Tá? Então, assim, são diferentes glândulas, né? Você pode adotar uma solução ou a outra sem, como é que eu vou dizer, não tem um motivo para você escolher uma ou outra, né? Mas a gente sabe que os pHs mais ácidos, né, liberam mais os elementos químicos. Então, para você, aquele princípio da precaução, né, que a gente falou um pouquinho no início, para se garantir o princípio da precaução, a gente usaria, então, a solução que tem o pH um pouquinho mais ácido, né, que seria essa segunda. Bom, e existem várias variáveis, né, nos testes de bioacessibilidade. Primeiro, o tamanho da partícula. A gente sempre vai trabalhar com partículas muito pequenas, gente. Por quê? O tanto que a gente vai ingerir de solo, né, o tamanho da partícula que vai ser ingerido, principalmente pelas crianças, vai ser aquela partícula de solo que vai aderir à mão, e aí a mão suja é levada à boca, né? Então, essa partícula de solo é ingerida. E aí, essa partícula de solo que se adere à mão é muito fininha, né? Então, realmente tem que ser um tamanho de partícula bem pequeno. E a mesma coisa para as partículas que são inaladas, né? A gente usa 10 micrômetros. As partículas para os testes de bioacessibilidade dermal, 425 micrômetros. Então, são sempre partículas muito pequenas. É muito importante também a razão solo-solução, que é usada nesses testes de bioacessibilidade, porque se eu tenho só uma razão solo-solução muito grande, né, muito alta, é porque eu tenho muito solo para pouca solução.
né? Então, a solução, ela não consegue atacar totalmente o meu solo e liberar eficientemente todos os elementos químicos que seriam liberados ali. E o contrário também, se eu tenho muita solução para pouco solo, eu posso diluir muito esse meu elemento químico ali que está sendo liberado. Então, eu tenho que chegar a uma razão ótima, né, para fazer esses testes. E uma outra variável é o tempo de agitação, né? Porque a gente vai fazer a extração lá com o tubo Falcon, vai deixar agitando um tempo, né? E, em geral, a gente deixa 2 horas, que é um tempo, assim, médio que, em geral, se faz mesmo. Mas pode ser que eu deixe agitando um pouquinho mais para simular um tempo de exposição maior, por exemplo. Então, é uma variável que também tem que ser analisada antes de adotar a metodologia. Bom, só que aí, pessoal, como eu falei, tem desvantagens nesses métodos também, né? A primeira desvantagem é preço dos reagentes. Porque esses reagentes orgânicos que a gente falou, como a pancreatina, a pepsina, são bem carinhos, sabe? Então, não é uma coisa tão simples de se obter, não. E a gente tem poucas amostras certificadas para teores bioacessíveis. Na verdade, eu nem encontrei amostras que têm teores bioacessíveis certificados. A gente tem teores totais certificados, né? Mas teores bioacessíveis não. Então, não tem como você validar tão bem o seu experimento se você não tem uma amostra certificada, né? Então, a gente faz o experimento, né? Claro que as revistas aceitam os artigos, mesmo sem ter essa validação com amostras certificadas, mas uma amostra certificada ali para aumentar o padrão ali do seu experimento é sempre bom, né? Mas ainda é mais fácil que um teste em vivo, né? O teste em vivo são os testes com os animais. Ainda é mais fácil, ainda é menos complicado que um teste em vivo. Bom, aí aqui eu tirei até um print, pessoal, para vocês terem uma noção. Essa aqui é um reagente, né, que se usa naquele teste IVG, a pepsina. E aí, vamos olhar o preço aqui, por exemplo. Olha, 1 grama desse reagente, R$ 1.159. E eu não vou usar só 1 grama, né? 10 gramas, R$ 5.776. Então, não é um reagente tão barato assim para se conseguir, né? Mas ainda é mais tranquilo, né, do que você... É claro que aqui eu estou olhando a Sigma Aldrich, né? Eu superfaturei um pouquinho, porque a Sigma Aldrich ainda é uma das melhores, né, lojas para comprar material de laboratório, reagente. Mas continua sendo um valor bem carinho, né, para reagente. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Desculpa aí os problemas de conexão, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem perguntar, né? Fico aberta agora para as perguntas. E caso vocês queiram discutir um pouquinho mais depois também, fico à disposição de vocês. Certo? Obrigada. Professora Isabela, a gente que agradece. Eu queria só... Eu vou abrir agora para perguntas, e aí vocês podem mandar tanto no chat quanto levantar a mão e a gente vai passando a vez aqui. Tem alguma pergunta, alguma intervenção já? Enquanto o pessoal se manifesta, o Marlon quer fazer uma pergunta. Eu achei muito interessante, professora, quando a senhora falou sobre a metodologia de análise para testar a bioacessibilidade intestinal. Você mostrou o valor de 1,3 do pH do nosso intestino, não é isso? E aí, eu corri aqui rapidinho na internet e vi, lembrei, e a ideia da metodologia de se fazer testar a bioacessibilidade se parece muito com o que a gente faz para solo. A ideia de fazer um extrator, todo o processo de extração e tal. E aí eu vi aqui, o extrator Melic 1, ele tem um pH 1,2 e o pH do Melic 3, ele é 2,5. Então, como que o pH do intestino, coincidentemente, né, parece com o valor do pH das extrações que a gente faz. E aí eu quero perguntar, qual que é o valor exatamente que se usa no extrator? É esse 1,3 para fazer a extração da bioacessibilidade para o intestino? É o mesmo valor que se usa no do intestino humano? Não, é assim, para o estômago, porque assim, varia um pouquinho, né, o pH do estômago humano, mas eu já encontrei referência com 1,3, com 1,5, mas as soluções que simulam o estômago humano, tem algumas que chegam a 1,8, então, inclusive, essa é até uma crítica, sabe, que você não chega até, as metodologias não falam para você chegar até o pH 1,5, né, 1,8, então tem essa diferença um pouquinho.
No intestino já é um pH menos ácido, né? 7, 6,5, 7. Então, aí muda um pouquinho os valores de pH. Entendi. Inclusive, então, a solução para fazer o teste para o intestino, ela tem pH 7,3, né? Como você mostrou. Então, também está um pouquinho acima ainda do valor de pH. Interessante. Tá, legal. Marlon, por favor. Boa noite, professora Isabela. Boa noite, Marlon. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei só com uma dúvida ali em relação às nomenclaturas, né? Porque realmente metais pesados está saindo fora de época, fora de moda já tem um tempo, né? E as nomenclaturas para substituí-los está sendo difíceis de encontrar. Parece que essa de elementos potencialmente tóxicos seja melhor. Mas em relação quais elementos pode entrar nessa classificação de potencialmente tóxicos? Por exemplo, o ferro pode entrar nessa classificação? Tem uma especificidade para elementos ou todos os elementos podem ser potencialmente tóxicos? Bom, então, porque, na verdade, quando a gente fala potencialmente tóxico, a gente está querendo dar uma ênfase, né, nos elementos que podem causar efeito tóxico. Só que se a gente for parar para pensar nisso, todos podem causar, né? Um excesso de qualquer elemento químico pode causar um efeito tóxico. Então, assim, eu particularmente eu gosto desse termo, mas por ele ser abrangente. Só que ele é abrangente demais também, né? Porque aí a gente está focando no efeito tóxico do elemento, mas aí a gente pode colocar qualquer um dentro desse balaio aí de elemento potencialmente tóxico. Ô Marlon, talvez Mas trocar não sei se Perdão, professora, pode falar. Quando nos artigos, né, é usado esse termo, elementos potencialmente tóxicos, em geral é para metais pesados mesmo que se usa, sabe? Para micronutrientes também é usado, né? Então, em geral, é usado mais para isso mesmo. Certo. Por exemplo, o elemento ferro, você acha que ele pode ser usado para esse caso? Eu acredito que sim, né? Eu acho que sim, mas eu não. Agora, se você falando, eu acho que eu nunca vi, viu, Marlon? Eu vou até dar uma olhada, porque eu acho que eu nunca vi para ferro específico, não. Sim, estou perguntando porque no meu trabalho eu testei ferro, aí eu fiquei na dúvida de colocar nomenclatura para abranger todos os metais. Mas, se a gente for parar para pensar o significado do termo, a gente poderia colocar, né? Então, eu colocaria. Certo, obrigado. Eu acho que a Nancy levantou a mão. Sim, boa noite. Professora, obrigada pela exposição, muito legal. Boa noite. Eu queria perguntar, a gente falou que os testes com animais seriam algo mais próximo do ser humano, mas são difíceis, e a questão ética. E a gente foi a ter uns extratores que têm um pH semelhante ao do ser humano, mas continuam sendo extratores. Aí eu pensei, não será que um intermédio, tipo, testar em animais, por exemplo, artrópodos do solo, escolher talvez alguns que tenham um intestino com um pH semelhante ao do ser humano, será que não dá uma aproximação entre os dois métodos? Pensando numa solução que passe por um organismo vivo, mas que não seja tão complicado quanto um mamífero. Mas é porque aí eles não simulariam tão bem o organismo do ser humano, entendeu? Eles têm, assim, seria bom, né? Porque, assim, inclusive, tem vários experimentos com esse nome dos organismos do solo que são usados. Mas tem vários experimentos que são usados com eles. Mas, para a biodisponibilidade humana, eles não têm tanta correlação, né? Porque são organismos muito diferentes. Então, é usado mais rato, porco, são muito usados. Então, geralmente, não se usa eles com esse objetivo, não. Ok, obrigada. De nada. O Rugana levantou a mão. Pode falar, Rugana. Rugana, seu microfone está fechado. Foi o Rugana ou foi a Amanda que levantou a mão?
Ah, perdão, foi a Tá Amanda Amanda. aqui. Perdão, Amanda, foi você. Porque apareceu para mim do lado do nomezinho do Rugana. Pode falar. Foi eu. Aqui, professora, eu queria parabenizar pela apresentação, foi muito esclarecedora. Eu sou da engenharia ambiental, eu sou graduanda da engenharia ambiental aqui da UFV. Eu queria tirar só uma dúvida. Eu fiz geoquímica ambiental já tem um tempinho. Aí eu queria tirar uma dúvida em relação quando a senhora falou dos valores totais, dos teores totais e os teores de biodisponíveis, né? Quando a gente tem aquelas tabelas que tem no CONAMA, essas tabelas, elas me dão os teores totais e esses testes, eles vão avaliar os biodisponíveis, é isso? Aquelas tabelas, a minha dúvida é que se aquelas tabelas que tem na legislação, elas me expressam os teores totais. Entendi. Naquelas tabelas são usadas uma metodologia que é chamada USEPA 3051A. Essa metodologia é uma digestão que ela não é uma digestão total. Por quê? Porque quando você faz a digestão por essa metodologia, ela não digere os silicatos. Né? Ela não tem a força, né, para digerir os silicatos, porque os silicatos são mais resistentes mesmo. Então, assim, aí tem uma contradição, né? Tem uma discussão também nessa questão. Por quê? Muita gente fala que essa 3051A, e isso é verdade, para elementos potencialmente tóxicos, ela se correlaciona muito bem com os teores totais. Por quê? Porque esses elementos potencialmente tóxicos, eles vão se aderir mais aos óxidos de ferro, né, nem tanto aos silicatos. Então, ela se correlaciona muito bem com os teores totais. Mas, existem estudos que mostram que a 3051A se correlaciona bem com a biodisponibilidade. Então, tem divergência, sabe, entre autores. A metodologia é a 3051A. Ela não é uma metodologia total, mas tem essa divergência porque, para elementos potencialmente tóxicos, ela correlaciona bem com os teores totais. Certo. Ficou claro? Entendi, obrigada. Nada. Rugana, agora sim. Boa noite. Parabéns, professora, e obrigado Boa noite. por uma excelente apresentação. Eu fiquei interessante nessa parte de valores de orientação e valores de referência de qualidade. É uma coisa que a legislação obriga, né? Tipo, quando você está recuperando uma área, você tem que estar comparando esses valores com valores de referência, quando se trata de metais pesados ou elementos potencialmente tóxicos. Só que existem autores também que falam que, por exemplo, para Minas Gerais, esses valores eles são meio que abrangentes demais. Tipo, eles não conseguem representar a diversidade de solo que tem aqui em Minas. Isso pode ser levado também para outras regiões. Como é que podemos discutir isso? Eu queria ouvir um pouco da sua opinião quanto a isso. Uhum. Então, esse é um grande problema, né, dos valores orientadores de solos, porque, vou dar um exemplo clássico, o arsênio, né, arsênio a gente tem lá o valor de referência de qualidade para arsênio lá na deliberação normativa Copan, né, só que se a gente vai analisar solos no quadrilátero ferrífero, a gente pode encontrar valores muito mais elevados do que está ali na referência de qualidade. Então será que ele está contaminado? Não, ele naturalmente tem presença de arsenopirita, então naturalmente vai ter teores maiores ali de arsênio, né? E não que tem uma contaminação antrópica, mas naturalmente eles estão ali. Então, assim, muita gente fala que é necessário segmentar mais, né, esses valores orientadores, fazer, por exemplo, valores orientadores para áreas menores. Só que o trabalho de se estabelecer, de fazer proposições para valores orientadores não é uma coisa tão simples assim, né? E aí a gente cai num outro problema. Por exemplo, se a gente tem muitas segmentações, aí a gente faz análise no solo. Não, aqui é o valor de referência tal, mas eu ando 10 passos, já é um outro valor de referência. Eu ando mais 10 passos, já é um outro valor de referência. Então, assim, é complicado. A gente tem desvantagens e vantagens, né, em segmentar mais esses valores orientadores. Mas uma coisa é clara, realmente não abrange todas as variedades, né, de concentrações que a gente tem.
O que eu acho que poderia ser uma boa é colocar faixa de valores, talvez, né? Porque aí poderia abranger mais situações atípicas, anomalias, né? Como é o caso lá do quadrilátero ferrífero. Mas não sei até que ponto também valeria a pena, porque áreas que têm concentrações naturalmente muito baixas, eu daria um limite maior para que eu tivesse uma contaminação antrópica ali, né? Então, é uma discussão que dá bastante pano para manga aí, Rugana. E nesse Com sentido, tem certeza. algumas... Perdão, Rugana, desculpa. Sim, com certeza, com certeza. E eu particularmente fiquei confuso, ou fico confuso quando eu vejo esses valores. E além disso, tem o que a CONAMA fala do prazo de 5 anos para esses valores serem atualizados. Então, tipo, você vê um valor tipo, que foi estabelecido e o que foi atualizado, você basicamente não consegue ver. E como é que fica isso? Acho que eu concordaria exatamente com essa parte de colocar uma faixa e talvez aumentar um pouco esse prazo, sei lá. Nesse sentido, tem alguns autores que discutem estabelecer valores para regiões que são conhecidas como ilhas geoquímicas, por exemplo, os campos rupestres, alguns outros ambientes que têm características muito específicas, como manguezais, como áreas de apicuns, elas têm conhecidamente condições bem diferentes, né, bem atípicas, bem peculiares, na verdade. Então, tem alguns trabalhos nesse sentido que sugerem estabelecer valores específicos para essas áreas. Talvez seja uma alternativa interessante, né? O próprio quadrilátero ferrífero, né? Poderia delimitar uma área ali que a gente sabe que tem anomalias, né? Não só de arsênio, né? Mas de outros elementos químicos, e faria novos valores de referência ali. Mas não é uma missão também que se faça de um dia para o outro, né? Tem que se convencer órgãos ambientais e tal. Então é um pouquinho demorado até todo mundo aceitar essas ideias aí. Exato. A Maísa levantou a mão. Maísa. Pessoal, boa noite. Professora, parabéns. Eu peguei do meio para o final, mas achei muito interessante. Eu queria só colaborar com um comentário que eu lembro do professor Igor contando para a gente, naquelas visitas que a gente fez lá, onde teve, né, o derramamento lá da lama no Brumadinho. O professor Igor falava muito que os resultados, né, de alguns resíduos e até na água mesmo, dava muito elevado para alguns elementos, mas que já era típico, né, do background, assim, da região. Então, as pessoas temavam dizer que estava contaminado, que aquilo lá não ia sair, mas não... É difícil explicar para as pessoas, né, que já é antigo aquilo ali, muitos valores já eram daquela forma antes do desastre, né? Não para todos, mas eu não lembro direito quais são os metais que ele citou, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento mesmo. E a outra pergunta, né, que eu queria fazer, é que a Amanda levantou um questionamento, né, sobre os valores da CONAMA 420, né, e eu queria saber, então, se a gente poderia fazer um teste desses que você mostrou, e o valor daquele eu já identificar dentro da CONAMA se está dentro do valor de referência ou não? Entendeu? Porque não. Só tem 51, né? Isso. E você para falou fazer que a comparação. Uma correlação. Não, mas aí para fazer a comparação direta com a CONAMA, eu tenho que fazer a digestão 3051A. Entendeu? Porque lá eu estou considerando para esse tipo de digestão, né? Para os testes de biocessibilidade, para os teores biocessíveis, não se tem uma regulamentação, sabe? Então, assim, a gente está caminhando muito ainda esse tipo de experimento, sabe? Ele não é tão antigo assim para já ter valores estabelecidos, assim. Então, não adianta, eu não poderia comparar com a CONAMA, por exemplo, não. Eu poderia comparar, como a gente falou, com uma dose que é assimilada, né, com a dose de referência, eu posso comparar, mas, assim, não posso comparar com legislações ambientais, sabe? Porque eu não tenho para teores biocessíveis, né, só teores totais mesmo.
Sim, beleza. Obrigada, professora. De nada. Professora, então como que se aplicaria assim a utilização desses testes? Como a gente não tem referências e não tem base legal também na legislação, como que a gente utilizaria na prática esses testes e os valores encontrados por ele? A gente pode usar, porque, como eu falei, tem doses de referência para elementos químicos, né? Então, a gente pode comparar com essas doses de referência. O que seria essa dose que você pode assimilar durante toda a sua vida, diariamente, que não tem problema. Aí eu faço esse teste de biossensibilidade, comparo com a minha dose de referência, né? Só que aí tem um pequeno problema, porque assim como a biodisponibilidade, a bioacessibilidade ela é muito dinâmica também. Né? Ela varia muito com pH, varia muito com o tipo de solo, né? Então, assim, é um tipo de teste que ela não... Como é que eu vou dizer? Que ela não... Que se a gente for seguir piamente o princípio da precaução, a gente não faria. A gente faria só o teor total, né? Mas a gente sabe que para alguns solos, realmente o teor bioacessível ou biodisponível, ele é muito mais coerente, né, com os efeitos tóxicos que eles causariam. Mas ele ainda assim é muito dinâmico, né, comparado a um teor total de um elemento no solo. Entendeu? Entendi, sim, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, eu acho que não. A gente tinha marcado até 6h30, né? São 6h19, conseguimos ser bem pontuais e discutir ainda o assunto. Professora Isabela, espero que tenha sido para você tão bom ter participado quanto foi para cada um de nós ter ouvido a sua palestra. Foi muito bom, muito, muito claro o assunto e muito interessante, né? A gente vê isso pela discussão que suscitou depois. Então, a gente agradece e coloca à disposição o grupo sempre que for pertinente para trazer essas discussões. A gente está aqui para criar o espaço, mobilizar o pessoal e fazer a discussão. E lembrando que a lista de frequência está no chat, a gente vai tentar emitir o certificado do grupo pelo RAEX da UFV, então vai demorar um pouquinho ainda, né? As coisas estão funcionando bem diferente, né, por causa do serviço remoto, mas assim que tiver ok, a gente vai... Acho que vocês recebem e-mail informando que está disponível e tal, por isso que é importante preencher lá a planilha que a gente pediu. E é isso, a gente está com outro encontro marcado, eu acho que para o dia 21, Amanda, você lembra a data certinha? 27. Ai, 27, isso. 27. A 27 com o professor Rafael Teixeira, do Departamento de Solos. A gente vai divulgar o tema, tudo mais em breve, e esperamos que vocês estejam conosco no próximo evento também, no próximo seminário. Beleza? Professora Isabela, obrigado. Gente, eu que agradeço o convite, viu? Obrigada, foi bom demais estar aqui. E fico aberta caso vocês queiram conversar, queiram tirar dúvida, discutir mais sobre o tema, tá? Estamos sempre aí. Obrigada, professora. Obrigada a você, gente. Obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui. E a gente espera até a próxima, então. Tchau, tchau. Boa noite. Tchauzinho. Até mais, pessoal. Até mais, Maísa. Tchau. Até mais, gente. Até mais, professora. Até. Até mais. Tchauzinho. Marlon? Ai, vou parar a gravação. Tá gravando até agora, né? Para aí.